Olá, seja muito bem-vindo a mais um RLCast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Hoje a gente vai bater um papo sobre conflitos de equipe. Eu tenho certeza que você está assistindo isso aqui, que você viu o título do vídeo, você veio aqui porque você já passou por isso, e se você não passou, eu tenho certeza que você vai passar. Isso é a única certeza que a gente tem. Mas antes de apresentar as convidadas, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, o Aibu, que é um marketplace para restaurantes. Se você não conhece o trabalho da Aibu, dá uma olhadinha no QR Code que está aqui no canto da tela, você vai ver o trabalho incrível que eles fazem. Eu sou cliente deles há muito tempo e são eles que viabilizam esses papos tão legais aqui, que rendem muito assunto e muito conhecimento para mim e tenho certeza que para vocês que estão assistindo também. Então, muito obrigado, Aibu, por mais essa oportunidade e vamos aí. Então, hoje eu vou receber aqui a Alessandra Dick e a Fernanda Scolaro. A Fernanda é uma conhecida já de longa data, né? E a Alessandra, eu tô conhecendo ela hoje, né? Graças a uma história que eu ouvi aí, e é por isso que o convite veio aqui. Então, antes da gente começar a falar, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor, para os nossos convidados que estão nos ouvindo também. Já de antemão agradecer a presença de vocês aqui, que é um prazer receber vocês aqui, tá bom? Obrigada, assim, pelo convite também. É muito bom sempre conversar. Eu acho que a gente sempre aprende muito, né? Em todas as conversas. Me chamo Fernanda, eu trabalho com restaurantes já faz 10 anos. Sou formada em administração e ao longo de todo esse tempo vim aprendendo. Quando a gente administra uma pequena empresa, a gente tem várias áreas que a gente precisa se aprimorar. Você não pode saber só de uma, você tem que saber de todas, né? E fui estudando. Meu restaurante já tem mais de 20 anos, mas eu assumi junto com meus pais ali e hoje já tô à frente aí todo esse tempo. Você tá há 10 anos na operação, né? Na operação. Que legal. E você, Alessandra, fale um pouquinho sobre você, por favor. Então, vamos lá, meu nome é Alessandra, então, eu estou na área de RH há cerca de 10 anos, trabalhei em algumas áreas diferentes já, não diretamente com restaurantes, mas com o gênero alimentício, né? E eu acredito que os problemas que nós enfrentamos todos são muito próximos, né? Sou formada em administração, tenho MBA em empreendedorismo estratégico, tenho muita relação também com negócios e gestão de pessoas. Que legal. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Gente, então o negócio é o seguinte. Eu e a Fernanda conversamos muito sobre vários assuntos. A gente já é amigo de longa data, a Fernanda já fez meu treinamento e antes dele existir a gente já discutiu sobre muitas coisas. E um dia eu e a Fer estavam batendo um papo e ela me contou sobre um conflito que ela estava tendo lá dentro da equipe dela e me pediu uma opinião. Como a gente faz isso corriqueiramente, né, Fer? Dá para dizer que pelo menos uma vez por mês a gente troca alguma ideia. E aí a Fer passou um tempo e eu fui perguntar para ela, e aí, Fernanda, como é que você resolveu aquele negócio lá? E ela me falou de você. E ela disse que tinha uma amiga que tinha ajudado ela, tinha bastante conhecimento na área e que tinham feito algumas coisas. Isso despertou minha curiosidade, foi daí que surgiu o convite. Fer, você pode contar um pouquinho sobre como é que foi essa história aí para contextualizar para quem está nos assistindo entender? Posso? Pode ser? Meu restaurante tem aproximadamente 10 pessoas, então é uma equipe muito enxuta e a gente é muito próximo, né? Quando você tem uma empresa pequena, todas as pessoas estão muito conectadas o tempo todo, né? E eu tenho uma equipe de cozinha e, assim, a cozinha ela é um ambiente bem... não sei se só a cozinha, vários ambientes, elas têm altos e baixos muito, né? Que é muito difícil, às vezes, o trabalho lá. E aí eu tenho uma equipe lá e eu tava com uma dificuldade entre elas de questão de liderança, de respeito. Então, há muito tempo esse problema, ele vinha e voltava, até que um dia ele realmente foi extremamente sério e eu falei, eu não sei mais o que fazer. Eu estava no momento de pensar, eu falei, eu preciso trocar minha equipe, não vai dar certo mais, e não é bem assim, porque a gente sabe que toda pessoa que vai entrar vai ter uma dificuldade. E se tem uma coisa que eu sempre falo, é que é mais fácil você tentar moldar ou melhorar aquilo que você já tem ali porque você já sabe qual é o problema e qual é a parte boa, né? E aí, então, nessas dificuldades, eu mandei uma mensagem à Ali, já é minha amiga de longa data também. Falei, olha, o que você me sugere, o que eu posso fazer? E a Ali me indicou algumas dinâmicas que ela falou assim, olha, eu acho que isso é bem interessante, já funcionou muito no trabalho aqui, né, você me falou, e vamos tentar. E uma dessas dinâmicas foi quando a carta que você me falou. E eu assim, achei na hora, falei, mas será que isso vai funcionar? Parece tão simples, né? Parece simples e parece que não sei se vai funcionar. Então a Ali falou assim, você pede para elas escrever uma carta, você pode direcionar para quem que cada uma vai escrever uma carta, falando somente os pontos positivos dessa pessoa e o quanto ela é importante para você dentro do trabalho. Pensei, mas será que vai dar certo isso? Mas vou fazer. Isso
pra pessoa que tava gerando conflito lá dentro, Mas não pra todas, Não, mas eu fiz pra equipe inteira. Pra equipe inteira. Pra equipe inteira. Pra- Pra não direcionar só. Tipo, eu escrevia pra você e pra Alessandra, e pra todos da equipe. Não, por exemplo, vamos lá. Eu acho que a razão da carta é conflitos, né? Nós temos uma capacidade como ser humano de julgar o outro Sim, e não reconhecer o que é positivo do outro. na maioria das vezes. E nós temos muita dificuldade de dizer, Fer, você é muito legal, você me ajuda no meu dia a dia nisso. Ou não, eu vou apontar. Fernanda, você não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, tá prejudicando minha atividade. Então, essa dinâmica é uma coisa super simples, é escrever uma carta para o punho falando coisas boas. Eu não tô ali pra julgar o outro em coisas que eu estou criticando ele. Eu quero elogiar ele pelo que ele traz de bom no meu dia a dia. Entendi. Para que eu vire o mindset na minha mente, eu pare de enxergar apenas o que o outro está trazendo de prejuízo ou algo de negativo no meu dia a dia, e sim o que ele está favorecendo a minha operação, o que ele está fazendo de positivo para minha dinâmica. Então a Fer fez justamente isso. Ela fez com que as pessoas se trocassem carta. Cortei a Fernanda no meio e persistisse ter deixado você esperar contar, tá? Como se fosse nós três aqui, eu escrevi uma carta pra você pra Ali, Ali pra mim. Tá, mas voltando um pouquinho, e esse conflito começou quando você começou a perceber o quê? Uma mudança de postura? Como que começou isso, na tua opinião? Você tem uma ideia de... Na verdade, a gente percebe quando existe diferenças de... Assim, eu tenho uma equipe com diferença de idade, diferente de várias coisas, né? E de habilidades também. E as pessoas, elas não enxergam o que o outro... Elas enxergam o trabalho delas e o que o outro não tá fazendo, né? E esse conflito começou assim, com uma troca de farpas, uma cobrança tanto da líder quanto da liderada. Então, eu percebi que não havia um respeito ali. Começaram a questionar uma outra, o problema. Mas, por exemplo, você fez isso, ela não fez aquilo. E sempre olhando o problema. Sempre foi assim... eu faço tudo, você não faz nada. Exatamente. E sempre acontece. E o que acontece, geralmente, chega pra mim isso. Ela não faz nada, não faz isso. Só que começou a ficar muito frequente. Frequente e, assim, atrapalhar. Eu tinha mais uma auxiliar na cozinha, atrapalhar... Não só ela, mas o clima estava pesado. Tava, assim, uma situação bem complicada. Mas no geral, não só mais uma com a outra. E, assim, isso interfere pra nós na comida, na produção, em tudo, porque desanda tudo, né? Sim. Principalmente quando a gente trabalha com comida, a comida você tem que estar bem quando você vai cozinhar, né? E aí foi isso que aconteceu. Foi um problema que eu fui percebendo. E eu já tinha chamado individualmente a conversa, não tinha funcionado. Já tinha feito uma reunião falando dos pontos positivos. Não tinha funcionado, eu pensei, eu preciso fazer algo mais direcionado, né? Da pessoa para pessoa. E aí foi quando a Ali me falou da carta. E aí eu fiz elas escreverem essa carta, todas elas, no começo eu vi que elas ficaram meio assim, só que eu dei um nome, eu não sei se eu fiz exatamente como a Ali tinha pedido, mas eu peguei e falei, vou te dar um nome aqui, não conte para ninguém, você me entrega essa carta, eu não vou ler essa carta. E aí eu entrego para a pessoa. E aí... Elas fizeram, e foi muito legal, porque principalmente o conflito que estava tendo ali entre as duas, foram onde a carta foi maior. Eu tive com as outras equipes, mas elas escreveram assim, ponto positivo, ponto negativo. Obrigada por estar na minha equipe. Mas aquelas que estavam com conflito, assim, foi uma carta. E eu fiquei muito feliz, porque depois elas quiseram me mostrar a carta, né? E aí ele tinha realmente os pontos positivos e elas se desculpavam pelo momento que tinha acontecido de errado. E depois daquilo, eu acho que virou uma chave ali que o negócio começou a fluir do jeito. Falei, como que só uma carta... E isso é uma coisa que eu gostaria de saber. A carta, ela ajuda a estima da pessoa. Aí, Alessandra, agora você tem que contar pra nós qual que é a mágica, que eu já tô querendo saber também. Na verdade, assim, nós temos uma dificuldade gigantesca de se expressar. Então, muitas vezes eu tenho vergonha, tenho timidez de falar pro outro obrigado ou parabéns, eu tenho essa dificuldade. E quando a gente vai, de repente, em cargos mais baixos, pessoas que têm uma dificuldade maior de expressão, ou mesmo de liderar outras pessoas, isso se torna mais difícil ainda. A partir do momento que você recebe um elogio de forma genuína, sem você esperar, você para de julgar a outra pessoa e você começa a se perceber de uma maneira, poxa, tô com a minha autoestima baixa, mas olha quanto eu tô interferindo na vida do outro. Olha como eu estou sendo positiva na vida do outro. A pessoa todo dia vai lá, te critica um pouquinho, fala que você tá fazendo errado. Chega um momento que você tá julgando o outro, você acaba criando uma inimizade pelo outro, e isso vira
uma rotina. Então, você não se sentir bem no seu ambiente de trabalho vai gerar absenteísmo, vai gerar rotatividade, vai gerar impossibilidades. A partir do momento que eu me sinto importante, pertencente a um lugar e que eu vejo o valor no que eu estou fazendo, isso faz com que eu mude a minha forma de ver a minha atividade, ver o que eu estou fazendo. Então, parece bobeira fazer uma carta recebendo elogio, mas quantas vezes você elogiou o outro durante o dia? Quantas vezes você recebe isso no ano de alguém? Exatamente. Você não recebe esse tipo de elogio das pessoas, né? Eu tenho eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho sempre eu mentalizo da seguinte forma, né? Quando eu vou falar com alguém ou quando eu ensino algum líder, né? Eu sempre falo para eles assim, ó, imagine uma balança daquelas antigas que tinha 2 pratinhos. Eu sempre falo assim, o elogio ou o parabéns ou o reconhecimento você vai colocar de um lado, né? E os pontos ruins ou as críticas que você vai ter que fazer para alguém, você vai colocar do outro. Só que o elogio, ele pesa bem menos para a pessoa do que a crítica. Com certeza. E o que eu falo para eles? Eu tento sempre reconhecer e elogiar muito mais do que critico, porque quando eu criticar, a pessoa vai pensar, peraí, mas todo dia o cara me dá parabéns, todo dia ele fala quanto eu sou importante. E se ele me chamou a atenção, talvez isso tem algum fundo de razão. Você acha que é uma lógica correta? Eu acho que é uma lógica correta, porque as pessoas não estão acostumadas a receber elogios, né? É difícil as pessoas darem feedbacks ou elogios. Então, a partir do momento que você dá 1, 2, você é inflar o ego, querendo ou não, e reconhecer a pessoa. Sim. A crítica é muito mais constante. Então, consequentemente, as pessoas acabam se sobrecarregando por essas críticas. E aí vai muito do como, né? É como eu falo, é como eu elogio, é como eu trago uma crítica construtiva para a pessoa mudar. Isso vai muito de encontro com o que eu falei com a Fer, que é a comunicação não violenta. Eu ia falar sobre isso agora. Isso. Nada mais a comunicação violenta é de como eu criar uma conexão com o outro, ter empatia pelo outro e falar com o outro cuidando, né? Do que ele sente, do que ele precisa, das necessidades que ele tem. E do que eu quero que o outro faça. Então, não adianta eu ter uma comunicação que seja violenta, que a gente fala, né? Não cuidar como eu me expresso com o outro, que vai gerando justamente esses conflitos. Pelo que eu percebi na comunicação violenta, geralmente a gente expressa aquilo que gera na gente, né? Também. Por exemplo, eu me senti, você me deixa irritada. Não, é que como o outro nos deixa. E, na verdade, não é isso. Eu me senti triste no ambiente. Quando você inverte essa comunicação de como você fala isso, muda muito o sentido, né? Eu fiz, depois da carta, eu fiz uma palestra, assim, um workshop com eles sobre comunicação não violenta, e eu fui explicando o que é. E dando exemplos do que era não violento e o que era violento. E pedi para eles, olha a diferença dessa comunicação. Aqui eu estou falando a mesma coisa, em outras palavras. Então, a gente precisa trabalhar com isso, né? É bastante coisa, né? Cara, tem muito insight, mas vamos lá. Vamos só organizar antes do desenho que para comunicação não violenta, senão a gente vai adiantar demais. Então vamos lá. Conseguimos pontuar qual que é o passo a passo para essa dinâmica? Porque assim, eu acho que conflito todo mundo tem ou vai ter. Independente da forma como ele se formou, alguma coisa ou outra vai acontecer. Mas eu e a Fer conversamos com muitos donos de restaurantes, podemos dizer que a gente conhece os mais básicos, né? Então, assim, o que mais acontece é isso que aconteceu no caso da Fernanda, alguém ganhou uma promoção, ou ganhou um elogio, o outro se sentiu mal, e daí começa aquela disputa por ego, por atenção, enfim, que acontece, e daí quando a gente começa com um problema bem pequenininho e a gente não arruma rápido, e acaba que desgasta a ponto de ou alguém pedir a conta, ou a gente tem que dar a conta para alguém. Já aconteceu várias vezes isso, ou pelo menos ter vontade de dar conta para alguém, né? Pra gente sempre deixar aumentar, né? Você tem que resolver no início um problema desse. E eu acho que daí isso também contamina muito a equipe, que é outro padrão não só de restaurante, mas, por exemplo, hoje mesmo na minha equipe tinha uma moça lá, antes de eu vir para cá, que tava estressada, né? E daí todo mundo perguntava alguma coisa, ela dava uma resposta curta. Daí uma outra pessoa que trabalha na equipe ficou chateado porque recebeu uma resposta curta. E daí já ficou mal-humorado também. E daí eu falei, espera aí, calma. Contamina, né? Contamina. Contamina. Eu falei, tá, tudo bem, você deu uma resposta curta, mas isso você não precisa também ficar pior do que ela tava, né, e tal. Então, independente da forma como chegou no conflito, mas partindo do princípio que tem um conflito na minha equipe.
o clima tá pesado, a coisa tá ruim, Uhum. a gente tá agora numa época de movimento Sim, fortíssimo e a equipe tá para baixo lá, estão brigando, estão achando ruim. Que eu sempre falo, né? Pô, a gente não pode rezar e pedir chuva e depois reclamar do barro, né? Que eu ouvi essa frase e achei bem legal. Então, pô, o dono de restaurante, ele constrói uma equipe, ele investe no restaurante, ele espera o ano inteiro para ter uma oportunidade de ganhar uma grana boa. E essa é a época da safra agora. Final de ano é a nossa época, né? Início de ano, final de ano é sempre a nossa época. Então, o cara tá com a equipe meio mal, tá desanimado, o próprio dono tá desanimado e tal. Como começar essa dinâmica da carta? Vamos falar dela primeiro. Quais são os segredos? Como é que eu começo? Como é que eu posso fazer? Qualquer um pode fazer? Eu acho que a pergunta é, porque acontece muito, né? Ah, mas o Juni tem 4 restaurantes, daí é mais fácil de fazer, né? Mas a Fê tá aqui dizendo que ela tem um só e conseguiu fazer, né? Precisa contratar alguém? Acho que vamos responder essas perguntas. Você consegue Ali, ajudar a gente? com certeza. Eu acho que é a base de tudo. Ter uma escuta ativa, verdadeira e focada. Então, nada adianta você querer aplicar algo se você não quer escutar o seu colaborador, seu funcionário, quem está na tua equipe. Então, parte do princípio para você tentar entender o foco. A situação da Fer foi muito específica, no sentido, ela sabia o que estava gerando conflito, era ali em picuinhas, né? Eu preciso entender. Nesse caso, você falou que a moça não chegou bem, né? Então, primeira coisa, ter uma escuta ativa com ela. O que seria escuta ativa? É você absorver, não estar só de corpo presente, que a gente fala, que muitas vezes pela essa correria do dia a dia, principalmente vocês que têm, né? É muitas demandas. Muitas vezes não tem aquele tempo e precisa ter que Na verdade, eu acho que eu até dedico pouco tempo, né? Uhum. Consegue, às vezes. Sim. Falta, né? E É anos bonitos. é normal, é a demanda, né? Então, é você escutar o seu colaborador, escutar o seu funcionário, entender o que ele precisa. Com certeza, o problema dela hoje não era no restaurante, era algo pessoal, algo que traz de casa. Então, eu acho que essa escuta é fundamental. A partir do momento que você entende que tem um conflito entre equipe, motivado por N motivos, seja a promoção do amiguinho, seja o que for, né? Interna. Exatamente. Às vezes é a rotina, né? Um não tá se adaptando à rotina do outro. E quando nós falamos de pessoas, a Fernanda tem uma criação, a gente tem outra, a Alessandra tem outra. E eu não sou. Tá tudo bem. Tipo, ninguém é igual a ninguém pensa igual. Mas o resultado lá da receita tem que sair positivo pro restaurante, né? Então, esse é o principal objetivo. Identificado que realmente é um conflito entre as pessoas, eu acho que esse é o ponto principal para iniciar o processo. Você pode, como a Fer fez, determinar para quem o outro vai escrever a carta, ou você pode até mesmo fazer um sorteio entre eles. Então, assim, o objetivo principal é que não necessariamente o outro saiba quem escreveu para si. Quanto maior a equipe, isso é mais difícil de se identificar. Então, a ideia justamente é que as pessoas escrevam uma carta determinada para outra pessoa, entreguem para uma pessoa interlocutora, que seja vocês, o dono do restaurante, né, o gerente, o administrador, e essa pessoa entregue a carta para o outro. Porque o objetivo não é dizer assim, a Fernanda escreveu para mim, os meus colegas estão escrevendo para mim. Em vez da Fernanda escrever uma carta para cada um ali dentro, é uma pessoa que está representando. Eu acho que no meu caso é questão da escutativa. Eu sabia aonde deveria Você conectou as pessoas que estavam tendo problema. eu conectei, porque eu percebi que eu precisava fazer essa conexão ali, porque era pontual. Então ali precisava que a outra parte ouvisse da outra a importância dela ali dentro, né? Tive um site que agora eu queria saber. Porque, por exemplo, a Fer sabia onde estava o conflito. Mas digamos assim, passou do ponto, a gente já não consegue entender. Ou às vezes a pessoa que está nos ouvindo não sabe dizer. Porque às vezes vira um negócio que realmente era um copo de água. Mas aí o troço foi tomando uma proporção que eu digo sempre que às vezes as pessoas esquecem por que estão brigando. Né? Tipo, eu já não lembro mais o motivo, mas eu não gosto dela porque, sei lá, eu não sei mais, mas eu não gosto. Nesse caso, se tiver um clima pesado e a pessoa não conseguiu identificar ou não se atentou para isso, dá para fazer como você falou, para todos os colaboradores, para medir a fé. Tipo um amigo secreto, assim, coloca no copinho. Um amigo secreto. Cara, dava boa, né? Final de ano, amigo secreto, de repente, vou pôr no copinho lá e cada um pega um papelzinho e escreve. Não, mas nada mais é do que isso mesmo. E é justamente porque você tem um conflito na equipe, um exemplo, né?
Você vai colocar todas as pessoas sentadas numa mesa pra conversar? Não vai ter conversa. Vai ter um apontando o dedo pro outro, falando que o outro tá errado. E no final você vai ter mais uma discussão, todo mundo vai sair. E ninguém assume a culpa disso. Isso. Nunca ninguém é culpado, né? Então é difícil você ter autoconhecimento suficiente pra você dizer, não, eu estou errando aqui, eu vou melhorar. E se eu continuar apontando, fazendo justamente isso, apontando o dedo, você tá errado, você tá fazendo errado, nada vai mudar. Porque eu vou continuar vendo o outro de uma maneira negativa, porque ele tá brigando comigo, porque ele não tá reconhecendo o que eu tô fazendo. E nós temos não necessidade, mas uma capacidade de só enxergar o que a gente faz positivo. A gente só vai conseguir enxergar o que a gente tá fazendo de errado, ou que tem pra melhorar, a partir do momento que for que eu tiver um autoconhecimento suficiente, que é um processo evolutivo do ser humano, se autoconhecer, identificar e ver as nossas falhas, né? Isso é o termo da inteligência emocional? Com certeza, Né? É inteligência emocional. Inteligência emocional é isso, É né? autoconhecimento, é autoconhecimento. E hoje em dia, né, não só hoje em dia, sempre foi, mas todo mundo tem dificuldade. Para você ter uma inteligência emocional e um autoconhecimento, é um processo longo, não é do dia pra noite acordei agora eu me autoconheço. É um processo de análise. E enquanto eu não conseguir identificar as minhas falhas, se eu continuar apontando para você apenas as suas falhas, você vai continuar entendendo que você está num ambiente que não está te proporcionando crescimento, que está me proporcionando coisas negativas. A partir do momento que você faz com que a pessoa entenda que o outro também vê seus pontos positivos, que vê que você é importante, a pessoa precisa se sentir valorizada. E o valorizar a pessoa não é necessariamente com uma recompensa monetária. É eu me sentir realmente importante, ver sentido no que eu faço. Eu acho que talvez ainda mais, desculpa de cortar, hoje a questão cada vez da parte de você ter menos relações, assim, diárias com as pessoas. A gente acaba não... Tá mais frio, né? Tá mais frio, exatamente. Isso é uma coisa que tem um peso muito grande. Eu acredito que é diferente, né? É diferenciado esse tipo de... Porque a gente sabe que a parte monetária, essas coisas não é... Já é o quarto ou quinto item, eu acho, na lista de prioridades da geração Z, pelo menos, né? Tem uma... Isso é uma... Tá, desculpa, mas assim, voltando ali. Então, digamos que eu tô lá na minha equipe, decidi fazer o amigo secreto da cartinha, né? Vou fazer a dinâmica tal. Como é que eu vou apresentar isso pra eles, pra convencer que eles escrevam? Porque eu tô fazendo um monte de pergunta aqui, imaginando eu lá, pra eles aplicando. Como é que eu vou convencer alguém, um geração Z, que acha um saco fazer qualquer coisa, escrever uma carta com um nome que ele não queria? Que sendo amigo secreto, você pega alguém que você não vai muito com a cara, você já fica meio, puta, tem que comprar presente, né, e tal. E é por isso que na empresa geralmente dá ruim amigo secreto. Não dá certo, não fala isso. Como convencer, né? Como que você abordaria? Você pode dar um exemplo, assim, tipo, se fosse a tua empresa? Eu cheguei a fazer isso. Apliquei com lideranças. Olha aí. Né? Então, na outra empresa onde eu trabalhava, é a varejo de moda, e nós aplicamos com liderança. Conflito entre líderes. Cada líder tem um setor e no final não estavam mais, que um depende do outro e assim vai, né? Então, eu acho que a clareza e a transparência é fundamental. Então, na situação, eu fui muito transparente. Pessoal, precisamos melhorar o nosso clima. Eu acho que essa transparência é fundamental para que as pessoas entendam o objetivo. O objetivo é que as pessoas não tenham mais dúvidas ou inseguranças, ou por que estamos fazendo essa brincadeira, né? Porque eles vão levar como brincadeira. Eu acho que tudo que tira da zona de conforto ou é algo diferente da rotina, gera certa curiosidade nas pessoas também. Então, na situação que eu apliquei, eram cerca de 8 lideranças. Foi super tranquilo, as pessoas aceitaram e me abraçaram. Lógico que, eu sempre digo, 50% é a empresa, é o líder, é o gerente, é o administrador, e 50% é a pessoa que está participando. Não adianta eu querer que o outro mude se o outro não quiser mudar também. Então, acho que essa troca é muito importante, essa transparência. E dizer, pessoal, nós vamos fazer essa dinâmica, nós vamos fazer essa troca, que é um momento para que vocês entendam a importância de vocês aqui dentro. A importância de vocês, não do outro. Não de vocês. Porque você vai receber uma carta falando do que é positivo em você. Então, é a importância. E não adianta, não existe um restaurante, né? Não existe nenhuma empresa se não existir o recurso humano, né? Então, eu posso ter o melhor maquinário, eu posso ter o melhor produto. Mas quem vai fazer o produto são as pessoas. Então, não existe um negócio se não existir as pessoas bem entrosadas. Legal.
Tá, e explica que é pra receber pra você o que você faz de bom. Né? Exatamente. E como é que você explica a dinâmica? Porque eu tô querendo deixar um manual aqui. O Ian também tô querendo fazer. Então, se você puder explicar, você pode explicar? Como é que eu explico a dinâmica pra eles? Como é que você falaria? Tem que ser muito claro, né? Tá. Pessoal, nós estamos aqui, vamos literalmente fazer isso. Só tá assim, vamos lá. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje, para nós aumentarmos os elos entre as pessoas e principalmente reconhecer o que é positivo no outro. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer um sorteio confidencial, não é para falar quem vocês se tiraram. E, a partir do nome que vocês receberem, vocês vão fazer uma carta falando coisas positivas da pessoa. Não é para falar o que ela fez de errado, o que fez. É só para elogiar a pessoa. Porque todos nós vemos algo bom no outro. E normalmente, não falaria isso, mas só pra gente contextualizar, né? Normalmente, o que eu vejo no outro positivo, eu normalmente critico também. Porque é algo que normalmente falta em mim. Então, a Fernanda, meu Deus, eu acho que a Fernanda é muito boa administradora. Mas eu tenho dificuldade de falar nisso dela, por quê? Porque eu sinto que é uma falha na minha... como a Alessandra, exatamente. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, aquele momento, justamente, de forma confidencial, deixar para eles, vocês não vão colocar que são vocês que estão escrevendo, vão colocar apenas o nome da pessoa, que você vai escrever e vai colocar o que você acha importante nela, as coisas positivas que ela faz no dia a dia, o que você vê de bom no outro, literalmente. Pode ser pessoal, pode ser profissional. É nesse momento que a gente estreita os elos. Então, quando eu falo apenas do profissional, às vezes eu conheço a Fernanda, no caso, né? Eu conheço a Fernanda do lado pessoal. Eu sei que ela é uma ótima esposa. Por que não falar que ela é uma ótima esposa? Eu sei que ela está se dedicando em casa, se dedicando no trabalho. Esse é o momento para você falar positivamente do outro. Tá. Após esse momento, né? Daí você pede pra pessoa depois que dá um prazo ali pra ela se fazer. Mas é na mesma hora, assim. Não, pode dar um tempo, porque normalmente a pessoa vai escrever, não vale saber o que escrever, né? Então, dá um tempo. Daqui 2 dias eu quero que você me devolva essa Pode ter carta. um dia. Eu deixei uns 3, 4 dias. 4 dias. Até porque, talvez naquele momento que a pessoa, ela não esteja disposta a escrever. Então, se você pedir para ela fazer na pressão, não vai ter uma carta ou um elogio genuíno e de qualidade. Então, deixa a pessoa ali com a carta. Nessa situação, eu entreguei a folha para a pessoa ter aquele comprometimento, né, em fazer. Deixa a pessoa lá com a carta, deixa um prazo de 2 dias, pede para ela te entregar de forma confidencial também. E depois você, com as cartas em mãos, vai entregar ao mesmo momento para todas as pessoas. Não precisa reunir as pessoas para entregar. Mas se eu entreguei na manhã da segunda-feira para uma pessoa, eu vou entregar para todas no mesmo Precisa ser um momento. momento para leitura coletiva. Então, só naquele dia chega pessoal, tá aqui. Exatamente. Entrega pra todo mundo. Porque daí é aquele outro momento que a pessoa que receber a carta com o tempo realmente de qualidade vai ler. Que é o momento para refletir e para você realmente enxergar as coisas positivas. Exatamente. E às vezes nem a gente enxerga o que tem positivo, né? Exatamente. A maioria Aí chegando, das vezes né? também, eu acho. Eu vejo muito isso também, que tem gente que duvida da própria capacidade, assim. A ponto de querer negar, ganhar mais, ser promovido por achar que não. Que não tem Várias capacidade vezes já disso. aconteceu. aham. E nesse caso, as pessoas todas escreveram Todas escreveram. bastante, sim. Eu confesso que antes de, pensando que eu tô querendo resolver conflitos da minha equipe, você que tá fazendo a dinâmica tem a possibilidade de fazer a leitura das cartas. E nesse momento eu percebi que teve pessoas que não se dedicaram como deveriam. Que você percebeu que o texto foi um texto, não foi genuíno, não foi de próprio punho. Superficial, sim. Sabe aquele Ctrl-C, Ctrl-V? Aham. E agora com o chat GPT ainda é necessário. Pegou exatamente. Justamente. E nessa hora você consegue identificar também aquela pessoa que talvez vai te demandar um pouco mais de atenção. No sentido de ter, talvez, um alinhamento individual, de ter uma conversa, entender o que ela está vivendo também. Legal. Quando eu falo que 50% do que você faz, 50% do que a pessoa está querendo, não adianta você querer que a pessoa esteja se a pessoa não quer estar. Então, é muito
desse feedback, dessa comunicação, dessa conversa. Só com a carta você percebe mais coisas, né? Muitas coisas. Mas aí, nesse caso, eu não quero estar aqui. Se ela demonstrar isso, não fica tipo uma seleção natural. Se você continuar insistindo nesse tipo de dinâmica, a pessoa não vai achar um saco. Aquilo, às vezes, que não é pra mim e talvez se afastar naturalmente da própria equipe ou da empresa. Eu acho que esse objetivo, essa dinâmica é pra você tentar, Resgatar. né? Resgatar. Eu acho que muita coisa ou vai virar a chave, realmente as pessoas vão começar a entender o propósito, ou realmente não. É porque o propósito, ou ele engaja ou ele afasta, na minha visão, né? Quando o propósito é muito claro, pessoas que se identificam com eles vêm para perto. Sim. E que não se identificam, às vezes, nem querem. Ontem, no último podcast, tava batendo um papo sobre isso e o convidado falou, o professor Salomão falou, como é que ele deu o exemplo? Ele falou que o propósito, agora me fugiu a frase, mas daqui a pouco eu vou lembrar a forma que ele falou. Mas enfim, ele falou que o propósito vai atrair as pessoas mesmo, né? Vai fazer com que as pessoas tenham orgulho de fazer parte daquilo e tal, né? Então, mas eu entendi o que você falou. Desculpa ter cortado. Não, continua. Não, mas eu acho que é muito isso. E essa questão de propósito, Cortella fala muito em relação a você ter propósito no que você fala, né? Lógico, com outras palavras, mas ele fala muito em relação a isso. É você ver sentido no que você faz. O elogio nada mais é do que você ser valorizado pelas coisas que você faz e muitas vezes você não recebe elogio ou você não consegue identificar o seu valor. Então, você entender o propósito pelo que você faz, o valor que você tem, a intenção e o principal objetivo, com certeza vai ser engajar a pessoa. Fazer ela se sentir pertencente onde ela está. Eu acho que mesmo a clareza que a gente precisa que os clientes entendam o nosso posicionamento, as pessoas que trabalham na nossa empresa precisam ter clareza do que aonde elas estão indo, né? Porque eu mesmo acho que aí eu tenho uma falha na minha empresa, porque nos meus restaurantes eu trabalho muito o posicionamento da empresa, né? O propósito da empresa. E às vezes eu deixo muito claro o propósito da empresa, mas talvez eu deveria estimular eles a olharem ou escreverem o próprio propósito, né? E também não é mais ou menos por aí. É que na verdade assim, tá todo totalmente linkado. O propósito da empresa normalmente está relacionado a atender o cliente da melhor maneira. Um exemplo, né? O propósito da minha empresa é servir, é atender o cliente. Para eu servir meu cliente da melhor maneira, as pessoas precisam ver propósito e sentido no que elas fazem. O que eu explico e sempre oriento a minha equipe e ensino também dentro das palestras que eu vou dar, é que o propósito, para o cliente sentir o nosso propósito na ponta, ele é de dentro para fora, né? Então, por exemplo, tem uma das coisas que eu coloco lá, que é o respeito. Eu falo, não adianta eu cobrar respeito, não é só muito obrigado, com licença, por favor, para o cliente. É aqui dentro também você não falar mal do teu colega, você entender os problemas que ele tem. Enfim, eu sempre falo nesse sentido, assim, de dentro para fora mesmo, e de entender que o propósito é para os dois lados. Eu não posso ter um propósito orientado só para os clientes e não para os meus colaboradores, né? Então, o nosso grande negócio são experiências memoráveis, né? Eu sempre bato nisso lá. E eu digo, eu quero que vocês levem daqui experiências memoráveis. Talvez, né, eu falo, brincando, vocês não venderam alma para o restaurante, para a empresa, né? Então, o tempo que vocês estiverem aqui, porque para mim a empresa é um meio para eu construir os meus sonhos e eles os deles, né? Que a gente leve alguma experiência memorável, que não esqueça, que goste e que leve para frente. E tento deixar isso muito claro. É por aí, é essa prática que você acha? Né, Se eu tiver errado, pode falar, tá? Eu tô acolhendo muito. Fazer com certeza. Eu vou usar um exemplo, né? Vamos lá. A cozinheira, né? Ela faz a comida todos os dias. Isso é a rotina para ela. Ela pica o tempero, ela faz a comida. Se ela não entender o porquê, a rotina é fazer a comida, mas ela não entendeu o propósito de fazer a comida, que é alimentar pessoas, alimentar famílias, nutrir crianças que estão crescendo, ter amor pelo que ela faz e entender o propósito que ela está fazendo, isso faz com que ela não entenda por que ela está ali. Tá fazendo por fazer. Exatamente. Então, isso acontece muito, né? Não é querer falar da juventude, mas nós temos muitas pessoas ingressando no mercado de trabalho. Sei que a dificuldade de mão de obra que vocês têm é compartilhada com todos os outros proprietários também. E é realmente uma mão de obra que esteja dedicada, comprometida, esteja pertencendo ao local. E na maioria das vezes as pessoas estão lá por estar.
para receber o salário no final do mês e acabou. E o objetivo realmente de entender, pertencer e ver sentido no que você faz é justamente eu não estar só por estar. E a partir desse momento que eu entendo o que eu faço, vejo sentido no que eu faço e consigo perceber o meu valor, eu consigo observar o outro, começo a olhar o outro da mesma maneira. O valor que o outro tem, não só estando mais uma pessoa ali. Eu acho que nós temos uma grande dificuldade de perceber o valor do outro. Eu consigo perceber o valor do outro a partir do momento que ele não faz, que ele deixa de fazer ou faz errado. Ou quando perde. Exatamente, Quando perde. exatamente. Então, assim, eu tenho que entender o meu pertencimento, fazer sentido o que eu faço, né? Eu sempre digo assim, quando você dá um feedback para uma pessoa, a primeira coisa que você pede, como você está? Você vê sentido no que você está fazendo? Porque talvez não seja o local ideal para ela, o melhor local que ela está. Um garçom, né? Talvez o garçom seja o melhor cozinheiro que você poderia ter, porque talvez ele não está se sentindo pertencente, não está fazendo sentido para o que ele está. Então, a partir do momento que você vê sentido, você é valorizado, né, através dessa dinâmica, faz com que a pessoa se pertencente. Tá linkado diretamente com o propósito da empresa, né? Também, com certeza. Eu preciso ter propósito no que eu faço para poder dar vida ao propósito da empresa. Chama Ikigai. Eles falam muito, né, disso. Entendi. Então tá. Acho que deixamos claro como faz a dinâmica. Sim. Depois lê, não precisa ser junto. Não. E beleza. Deixa eles digerirem. Exatamente. Tá. Para alguns acho que vai ser muito positivo, para outros, como ele falou, vai ser uma seleção natural ali. E assim funciona sempre, né? E claro, existe uma manutenção, né? Mas pra você deu resultado. Sim, claro. Pra equipe que se aplicou, deu resultado também. Deu. Então, vamos ver se na minha vai. Eu acho que é muito isso, né? Eu não tenho como prever como o outro vai reagir. Eu posso ter um estado muito positivo, mas eu posso ter um estado muito negativo. A pessoa pode realmente entender que não é isso pra mim ou algo assim. Mas eu acho que o principal propósito é tentar minimizar o conflito entre as pessoas. Né? A partir do momento que eu entendo que o outro também vê coisas positivas em mim, isso abre minha mente para eu olhar o outro de uma maneira diferente. Eu vou pensar, eu não sei quem escreveu a carta para mim, mas eu sei que o que eu estou fazendo está sendo visto de forma positiva. Exatamente. Então isso faz com que eu pare de pensar no outro só com as coisas negativas também. Eu vou começar. Então isso eu acho que é uma mudança de mindset mesmo, né? Como eu vejo o outro, como eu penso, como eu tenho valor sobre mim. Muito legal, muito legal. E deixa eu perguntar já, né? Porque se eu tô com vontade de te contratar, imagina que eu tenho gente assistir, te querer também que ela vá lá aplicar. Você trabalha com isso também ou tá dentro de uma empresa e só lá? Não, eu sou dentro de uma empresa, eu não faço consultoria, mas eu acho que essas trocas são legais, né? Eu acho que isso que é fundamental. E lógico, eu tô aberta para dar dicas, ideias, mas eu acho que é mais do que uma consultoria, é uma troca, né? Eu trabalho com recursos humanos desde o recrutamento e seleção até um processo emissional, que é a última coisa que alguém, seja um proprietário, seja um RH, quer que aconteça, né? E quando a gente fala de pessoas, é uma caixinha de surpresa. Eu sempre digo, nós fazemos um recrutamento almejando e desejando o melhor trajeto dentro de uma carreira profissional para um colaborador. A gente faz o possível, mas é a outra pessoa que também demanda essa responsabilidade. Mas nós, como seja RH, seja um proprietário, seja administrador, o que é fundamental é termos responsabilidade sobre a nossa parte, que é manter feedback, que é manter uma equipe engajada através de elogios, agradecimento. Agradecer é fundamental, né? A gente falou sobre recompensa, né? Recompensa monetária é uma recompensa rápida. Hoje eu recebi um aumento, daqui 1 mês, 2 meses, já não vai mais fazer sentido para mim o que eu recebi, porque já entrou no meu salário, já estou investindo em outras coisas, acabou. Agora, a recompensa, que é um elogio, um agradecimento, isso tem que ser alimentado diariamente e é a longo prazo, né? Isso cria vínculo, né? Muitas pessoas estão nas empresas, nos restaurantes, não porque eu estou recebendo talvez o melhor salário, mas porque eu estou num ambiente que faz com que eu me sinta bem, que eu sinta um ambiente próspero, de crescimento. A gente passa muito mais tempo nossos restaurantes, nas nossas empresas, do que nas nossas casas, muitas vezes. Então, eu preciso me sentir acolhido, eu preciso ver o propósito, né? Mas voltando, estou numa empresa
Tudo, né? Eu faço o papel de perguntar o que os caras estão pensando, né? Então, com certeza, alguém pensou. Tem alguma roupa, alguma coisa que você quer deixar para conversarem contigo? Ou não? Deu? Momento do jabá. Com certeza. Eu acho que é através de e-mail ou também do Instagram, eu fico super à disposição. É @AlessandраDick. Alessandra Dick. Como é que escreve Dick? DICK. DICK. Beleza, então tá. Feira, aproveita e deixa o arroba do teu restaurante, você não falou antes? Exatamente, é @Cantina Escolaro. E o teu? E o meu é @Feira Escolar. Feira Escolar. Ah, Fernanda. Você falou muito sobre essa questão do pertencente na empresa e hoje eu sinto isso muito na minha equipe. Eu tenho uma equipe engajada faz algum tempo já e isso pra mim é uma das minhas maiores recompensas, assim. Eu tenho pouquíssimas faltas, assim, se eu lembrar da vez que alguém faltou sem me avisar ou... Eu não lembro, porque esse ano se teve uma ou duas que aconteceu, não teve, assim. Sabe? Então eu vejo que tem uma equipe muito engajada ali, que as pessoas se sentem no ambiente. Apesar de ter conflitos, elas se sentem... Eu tento mostrar que a cantina é uma casa para eles. E, claro, que casa os pais também cobram às vezes, né? Então eu tento mostrar isso para eles e cada vez mais, assim. Então eu sou muito parceira deles. E quando precisa não ser parceira, eu também eu assumo uma posição. Tem que saber, né? E eu acho que é nesse momento, né? A partir do momento que eu me sinto pertencente, eu me sinto em casa, né? A cobrança vai vir como algo natural e não como algo que eu vou usar como uma imposição, algo assim. Como um soco. Tipo... Oi! Exatamente. Eu acho que e é muito nisso. É tudo um conjunto, né? Mas que se constrói com o tempo. Uma família, né? Tem brigas também. Isso é tudo bem. O problema não é você brigar. O problema é como eu vou administrar a briga. Não adianta cada um virar para um lado a cara e morrer. Ou eu falo assim, eu não vou conversar com você hoje, nem amanhã, eu vou esperar esfriar. O esfriar não existe esfriar, existe guardar, né? A gente guarda, a gente cria mágoas, a gente cria rancor. Então, a comunicação tudo é fundamental. Seja para comunicar uma falta, seja para resolver um problema, a comunicação é tudo na vida. E eu acho que como qualquer coisa na vida é hábito, né? Tudo que a gente coloca como hábito e a gente segue numa rotina, isso vai melhorando. E às vezes, eu já fiz alguns cursos de autoconhecimento, principalmente com a Tuli, né? Muito bom. A Tuli é uma que eu quero trazer ela aqui. Tudo, se estiver vendo esse podcast, eu quero que você venha aqui. Ela é ótima e, assim, eu tento explicar para as pessoas que trabalham comigo, porque às vezes pode ser que elas não entendam por si só, essa coisa de saber lidar com o outro, de saber explicar, de ver o ponto positivo. Eu falei, olha, e se ela não viesse hoje? Né? Eu tento... E eu sei que não é 1, 2, 3 vezes, é todos os dias, você tem que estar relembrando. E uma hora aquilo, a pessoa já aconteceu de casos de tanto eu falar, uma hora aquilo veio sozinho, sabe? E aí foi quando eu pensei, eu acho que eu tô no caminho certo agora. Então, a gente que vai, que busca, que tá atrás, a gente temos que passar isso, né? Com certeza. Por isso que eu reforço. É uma questão de gestão, né? Não adianta eu querer ter uma equipe, eu sempre falo líder, gestor, encarregado, seja o que for. Você é responsável por administrar seu time. Se você não fizer a sua parte, a equipe não vai confiar em você e não vai ter esse vínculo. Eu digo assim, muitas pessoas têm um vínculo com o dono, com o responsável, com o seu supervisor da área, seja o que for. E isso faz com que ela pertença também a esse local. Então, assim, eu confiar aonde eu estou é fundamental. Por isso que volto, né? A conversa, o feedback, o alinhamento. Não adianta eu esperar que o meu time seja próximo a mim se eu não quiser ou fizer com que eu esteja próximo a ele. Então, essa é uma pergunta que eu acho que é um tema que a gente pode entrar. Teve aqui o Daniel Tenconi conversando comigo e a gente vai ter um papo muito legal. Um tempão atrás eu assisti uma palestra dele, ele falou de um livro que chama Esse Parque Também é Seu. Você já leu esse livro? Eu já li. Eu não li. Eu li porque o Daniel me indicou. Uma palestra do Daniel Isso, também. acho que foi a mesma que a gente viu lá no SESI uma vez, não foi? Isso aí. Eu saí de lá, comprei o livro e já comecei a ler e tal. Muito legal. E tem um trecho do livro, que é o capítulo favorito do Daniel, porque ele já falou isso várias vezes e me influenciou. Diz lá que, porque, voltando um pouquinho, eu tava nessa busca de entender como é que eu faço para me conectar e para me aproximar do meu time, né? Porque cada um é de um jeito, cada um tem um propósito, um momento da vida, né? E como não deixar o mundo de fora te influenciar, porque tem dia que é tanto problema que você fica irritado também, absorve e acaba da mesma forma que um
puxa o outro para baixo, às vezes você também é puxado para baixo pelo clima da tua equipe ou da tua empresa, né? E aí eu estava numa fase que eu queria entender isso. Nessa época eu tinha 6 funcionários, agora tem 50, né? Então o desafio só aumentou desse tamanho, porque cada vez que aumenta dá uma dificultada. Mas assim, a minha pergunta é, né? No livro, o autor, que eu esqueci o nome agora, diz que para ele se aproximar da equipe, porque ele é um capitão da marinha que está tentando convencer os marinheiros que tem o pior navio da esquadra americana a se transformar no melhor, né? E ele diz que o segredo foi conversar no 1 a 1, mas principalmente falar um pouco da própria vida pessoal para o marinheiro, para o colaborador dele, para que ele conseguisse estabelecer um vínculo aí e começasse uma relação mais próxima. Eu queria saber se você concorda com isso, porque eu acho que é um grande dilema para quem é empresário, falo da minha vida ou não, porque a gente passa como empresários. Você já foi empresário alguma vez ou ainda não? Então sugiro. Eu fiz empreendedorismo estratégico para empreender internamente nas empresas, mas ainda não veio não aflorou ainda. Mas assim, todo empreendedor, ou pelo menos a maioria deles, já passou por alguma situação. Eu, por exemplo, já ouvi várias histórias, eu mesmo passei trocou de carro, olha aí, ó. Para dar aumento não tem dinheiro, mas para trocar de carro tem. E a gente fica nessa, falo da vida pessoal, não falo como é que faz. Eu fiquei e ainda tenho algumas dúvidas com relação a isso. Não sei como que se lida com isso, Fê, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão de como criar esse vínculo, como se aproximar sem que eles entendam que você é pai deles e tem que fazer tudo, ou mãe deles e tem que fazer tudo. Como é que faz, na tua opinião? Qual que é o melhor caminho para isso? Você pode falar um pouquinho? Eu acho que a empatia, né? Criar esse vínculo de empatia. Normalmente as pessoas têm uma facilidade em ter empatia com o outro quando o outro tem algo parecido comigo. Então, eu sou empática com a Fer porque a Fer tem Fer tem uma criança pequena, eu sei qual é a dificuldade dela. Eu acho que talvez o falar sobre mim para o outro, talvez não seja o caminho ideal, não o ideal, mas é uma alternativa. É uma alternativa, mas eu volto à parte da escuta ativa e realmente aberta, né? Quando você escuta o outro, por exemplo, hoje eu falei com o Junit e o Junit falou para mim que ele ontem teve um problema muito grande com o filho dele, que levou no hospital, não. Se eu escutei isso, morreu por ali, eu pedi, tá tudo bem, morreu? No outro dia, e acabou, nunca mais falei no assunto, a pessoa tem que entender que pra ele foi indiferente. Agora, se no outro dia, na outra semana, eu voltar pra ela e pedir, como que tá teu filho, tá melhor? Isso gera um vínculo tanto quanto eu falar da minha vida pro outro. Entendi. Porque eu estou mostrando uma verdadeira empatia pelo que o outro está vivendo. Mas então, desculpe te cortar, mas assim, às vezes eu já vi gente que fez e recentemente conversei com um aluno que fez também. Então, estava ouvindo lá, se comoveu com a história e ajudou financeiramente. Sim. E daí, beleza, na outra vez de novo, e daí começou a virar um negócio. Então, isso não é bom, na tua opinião? Ou como que é? Faz ou não faz? Eu volto assim, tudo que volta à parte financeira tem situações e situações. Um exemplo. Onde eu estou hoje, eu já vi líder ajudando o colaborador porque está com dificuldade e isso acontece em qualquer negócio, Sempre né? vai acontecer. Indiretamente, formalmente, porque tem esse cuidado. Só que chega no momento que a pessoa cria um vício, podemos dizer assim, isso é uma dependência de saber que aquilo acontece. Eu digo que a empatia é a mesma coisa do reconhecimento. Ela é muito mais voltada a ações do que recompensas ou algo monetário. Então, eu criar uma empatia e um elo com o outro pelo que ele está vivendo vai muito mais da atenção que eu estou dedicando a ela do que o valor que eu estou dando a ela. Mas isso você diz assim, por exemplo, eu estou imaginando situações que eu já vi, né? Por exemplo, tinha lá uma funcionária que estava com dificuldade para matricular a filha num colégio, né, perto e tal, e daí não estava fechando a carga horária, estava pensando em sair da empresa. Ouvimos, né, entendemos, nos preocupamos e ajudamos, não fazendo a matrícula, mas dizendo, eu conversei com um monte de pessoas que eu conheço e eu sei que tem vaga em tal escola, tal escola, tal escola. Daqui pra frente é contigo e depois a gente perguntou, e aí, deu certo, você já foi, não foi?
Então, isso também tem valor. Com certeza. É uma das chaves para se aproximar. Sim. Ou é a chave? É a chave. Eu acho que você tá demonstrando empatia e dando suporte para essa pessoa. Eu não preciso ir lá e fazer por ela, mas eu posso aconselhar Exatamente. e ela fazer o que ela quiser. É você ter essa escuta, entender o momento dela. Tem duas situações. Você poderia simplesmente ter escutado a dificuldade dela, falar, não, então tá bom, ver o que você consegue, se der pra ficar, deu, se não der, não deu. Mas não, você escutou ela e você entendeu o momento dela e a dificuldade. Você tentou ajudar dentro das suas possibilidades. Eu sou um empresário, dono de restaurante, eu consigo ajudar financeiramente. É outra história. Mas eu sempre digo isso, você ajuda a pessoa com o tempo, com o teu tempo. Você pode ajudar ela dessa forma, você pode ajudar ela escutando ela, você pode ajudar aconselhando ela. O tempo é muito mais valioso do que uma ajuda financeira. E isso gera um elo, um vínculo. Entendi. E quem pode também, então, na tua opinião, não é errado, mas tem que cuidar a frequência para isso não virar uma dependência. Eu acho que são situações e situações. Tá. É uma situação de doença, um exemplo, né? Ok, vamos ajudar em uma situação. Só que isso não pode virar uma rotina, são situações pontuais. Mas eu sempre digo, o que é recompensa monetária, de um dia ou outro a pessoa pode entender que não faz mais sentido para ela, ajuda naquele momento, acabou. Agora, é muito mais fácil você dar o dinheiro para a pessoa, para ajudar ela, do que você dar o seu tempo. A partir do momento que você dá o seu tempo, você está valorizando ela está entendendo que você está se importando com ela. Tá. O tempo e a dedicação é muito mais valioso do que o dinheiro. Eu tava imaginando aqui, né, que nas startups tem muito uma prática que é a reunião 1-on-1, né? Então, one-on-one, se senta e conversa. Quem não sabe senta com a Fer e conversa com a Fer. Senta com a Alessandra. É uma reunião dedicada, né? Isso, uma reunião dedicada, né? A minha pergunta tá nisso. Eu já fiz quando a minha equipe era menor, perdi a mão quando cresceu, porque daí agora as minhas responsabilidades mudaram. Enfim, não é uma desculpa, mas é uma realidade. Como fazer em empresas maiores? Porque quem tem times menores tem uma oportunidade de ter contato com todo mundo todos os dias. Eu estou vivendo a realidade agora que teve casos de contratar um funcionário para experiência e ele sair da empresa e eu não ter tido tempo de conseguir chegar na loja que ele foi contratado para conhecer a pessoa. Como é que eu faço isso? Tem que ser pessoal, pode ser online, com que frequência, Sim. Como que você recomenda fazer? Essa é uma pergunta minha mesmo, de verdade, né? Como que você acha que qual que é o melhor caminho na tua opinião? Eu sou online, né? Online eu só recomendo quando for viável que você esteja presente com a pessoa. É na mesma cidade, no mesmo local, tem que ser presencial. O bate-papo one-on-one nada mais é do que um momento para você se dedicar à pessoa. Voltamos à questão do tempo. O tempo tem muito mais valor do que o dinheiro. Então, a partir do momento que você se dedica àquela pessoa para ter uma conversa com ela está entendendo o valor que ela tem para você. Você acha, no caso, por exemplo, que nem empresa que trabalha, quantos funcionários tem? Sim. É bastante, né? Sim. Aí vocês estão setorizando. É que, na verdade, assim, a reunião one-on-one é para o gestor fazer com o seu liderato. Então, digamos, né, cada local no restaurante tem um líder imediato. Sim. A ideia é, se você como proprietário ou responsável não pode, e que é o que as empresas fazem, é que seu líder imediato tenha isso. Porque, lógico, que é importante você, como dono, como responsável, tenha vínculo com todos. Mas mais importante ainda é que ele se sinta confortável com o liderado. E lembrando que um bate-papo one-on-one não é só para você escutar, e não só dar um feedback, é para você escutar a pessoa também. Então, acho que essa troca é importante. Esse momento é para você dar um feedback para a pessoa, para fazer ajustes e, principalmente, escutar. Por isso que eu digo, quando a gente vai fazer um feedback ou qualquer situação, sempre primeiro escute, depois fale. Porque muitas vezes você vai falar, dar um feedback, talvez você não escute o que a pessoa falaria em outro momento. Mas a periodicidade vai depender da demanda. O ideal é que a cada, no máximo, 2 meses, bimestralmente, você tenha, dependendo da sua demanda. Eu sempre brinco, né? Existe um feedback estruturado, uma reunião de one-on-one estruturada, que vai acontecer no período, mas nada impede que no dia a dia você vá conversando com as pessoas. Mas esse momento de parar com o outro, conversar, dedicar o tempo para ela é fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai chamar alguém para conversar de algum setor, por exemplo, no restaurante, como eu sou muito próxima, eu chego e sinto como a pessoa tá. Aí eu penso, não, hoje não é dia. Porque às vezes a pessoa não vai receber o que eu vou falar.
Eu tenho uma funcionária específica que ela sempre me escuta e tá ouvindo, mas não pode ser de manhã. Ela não acordou de manhã. E ela não vai me escutar, então eu penso, poxa, mas é o horário que eu tenho pra falar. Vocês também tentam fazer isso? Eu tenho essa dúvida também. Se adapta Porque eu... pra pessoa ou você faz o que tem que fazer independente da pessoa? Sinceramente, numa empresa maior, não vai ter como se você se adaptasse à realidade a todas as pessoas. Você vai aplicar ou vai conversar com ela no momento que é possível. Por isso, talvez é bom escutar primeiro pra você sentir como a pessoa tá no momento. Mas o né? ideal é realmente que você perceba. O líder, a pessoa responsável, conhece o seu time. Então, eu conheço que a Fernanda é melhor para se conversar de manhã, ou é melhor à noite. Eu conheço o meu time. Se você conseguir adaptar a tua realidade para a realidade que você entende que vai ser a melhor aplicação, ou a conversa, é o melhor. Mas a gente sabe que num mundo corporativo maior, numa empresa maior, isso não vai ser viável. Só que, lógico, eu sempre tenho um ditado, né, que um ex-colega meu falava, eu acho que é muito verdadeiro, eu sempre uso numa conversa. O poder de um feedback de uma conversa é que nem uma dose de remédio. Se você tomar uma dose muito grande dela e absorver, você vai ter uma intoxicação, pode levar à morte. Se você tomar a dose certa daquele remédio, você pode ter a cura, pode manter controlado algo. Então, eu digo que o feedback, como a pessoa vai tomar esse feedback ou receber essa conversa, né? Usando uma expressão bem, bem literal, vai ser o que vai não resolver, mas como ela vai perceber aquele momento. Então, lógico, se a pessoa toma um remédio de manhã e ela absorve melhor aquilo por isso, eu vou tentar me adaptar, né, ao horário dela. Mas no mundo corporativo, numa empresa maior, a gente sabe que talvez a pessoa não receba da melhor maneira. Mas vai dela como vai administrar essa dose que eu tô dando pra ela. 50-50, né? Não depende só da gente, depende da pessoa também, né? É complexo. Pessoas são complexas. Eu fico com a cabeça indo, porque daí começa a conectar um monte de coisa, né, e ficar pensando, mas realmente, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem é realmente conseguir, né, fazer ser entendido e tudo mais, porque agora eu tô numa fase que, claro, o nosso planejamento é para crescer e eu nunca escondi isso de ninguém desde o primeiro dia que eu abri minha empresa, sempre imaginei ela grande e fiz estratégias para ela crescer. A gente tem crescido e agora o planejamento estratégico do próximo ano de 10 grandes itens que a gente tem no planejamento, 6 são voltados para pessoas. Então, é o ano das pessoas. A gente entendeu que precisa fortalecer isso de alguma maneira e disso estava falando, eu tô aqui, né? Sim. Imaginando, meu Deus, como é que eu vou ajustar o que eu já tinha? Tirei insights muito valiosos. Mas a Fer perguntou sobre essa questão de adaptar ou não e tal, e eu tô numa dúvida, tive outra dúvida depois da pergunta dela, que é assim, né? Então tá, por exemplo, a organização cresceu, a empresa cresceu. No meu caso, são 4 lojas, 5 empresas, que tem uma que é de curso, né, de gestão para donos de restaurante, que engloba isso aqui. Aí a gente bate um papo e tal, o que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou para a Videira, que é uma loja fora de Caçador, e a tendência é que, a partir do ano que vem, tenham mais fora da cidade, né? Como fazer para que as pessoas entendam que elas são importantes para mim, né? Sim. Mas eu não consigo passar lá todo dia, né? Caçador, no meu escritório é dentro de uma loja, então eles saem da porta da cozinha e eu tô lá para conversar. É a loja que mais dá resultado. E eu não sei se é por isso ou não. Na verdade, sei, né? Mas melhora muito porque eu consigo resolver muito mais rápido. Agora, ano que vem, o escritório vai sair. Deve ser o escritório num lugar com essa empresa de treinamento e curso. E em volta disso tudo, vai ter as lojas. Como é que eu vou fazer para estar presente, mas ao mesmo tempo conseguir dar conta de tudo, não gerar ciúme, porque daí o Junit vai muito numa loja e vai pouco em outra, né, e tal. E eles me cobram isso. A gente fez uma reunião, né, de sugestões para o próximo ano e o que mais saiu foi: a gente quer mais presença tua para ajudar a organizar. Como que eu lido com isso, na tua opinião? Você tem como me dar uma ajuda? Eu acho que esse tem muitos bônus do crescimento, mas esse é o ônus do crescimento, né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa rede de supermercados onde o diretor fazia todas as seleções, recrutamento e seleção, desde o empacotador até o gerente da loja.
Essa rede começou a crescer. Esse diretor não conseguiu mais abraçar todos os processos de recrutamento e seleção, porque não é uma cidade, são várias cidades. A descentralização de poder, digamos assim, precisou acontecer. Nesse caso, é uma descentralização de atenção. Então, por isso que eu digo que quem vai ser responsável por cada unidade tem que sentir mais pertencente ao negócio do que nunca. Então, Que é os teus... exatamente, no que você acredita, na tua visão de negócio, na tua visão com pessoas. Por que ele vai ser teu representante? o melhor caminho, então, seria eu treinar primeiro os meus mais próximos, as lideranças, para que eles... É com quem você tem mais contato. É o que eu tenho desenvolvido, mas a cobrança... Mas liderança é outra. A cobrança, na maioria das vezes, mas a base lá, o pessoal... Que a gente dividiu, aprendemos, né, estudando em treinamento, e eu achei bem legal a denominação que eles deram, que eles falaram assim, a empresa é dividida em 3 níveis. O estratégico, que é o dono e as pessoas, o CEO, as pessoas que definem as estratégias para a empresa alcançar os objetivos e quais são eles. O tático, que são os líderes, as pessoas que conectam o estratégico, né, com a base, e na base eles colocam o operacional, que eles chamam, né, que são as pessoas que fazem. Então essa parte do tático, essa galera que é tática, a gente tem trabalhado muito, mas a cobrança é realmente, eu não conheço para quem que eu trabalho, sabe, já tem, e eu tenho refletido muito. Então, mas passar de vez em quando, saber o nome, conversar, nesse caso é uma atribuição minha, eu entendo, e você acha que seria o suficiente se os meus líderes tivessem esse treinamento para escuta ativa, ou mesmo assim eu devo me fazer presente nesse caso? Eu acho que tem 2 pontos, né? O se fazer presente é fundamental, mas a partir do momento que uma empresa cresce, isso não é mais viável e possível com a mesma frequência que era. Por que as pessoas que estão agora te cobram isso? Porque elas estavam acostumadas com um ritmo diferente. Muito próximo, né? Exatamente, com um momento diferente. Só que as coisas foram mudando, foram crescendo, foram evoluindo, e consequentemente a visão das pessoas de carência, né? Porque é uma carência de atenção, muitas vezes, de presença, não virou a chave, não teve essa mudança. Então, eu acho que essa clareza de proporção de crescimento, de responsabilidade, eu acho que é fundamental para que elas entendam, mas é fundamental nesse processo de crescimento e desenvolvimento que as pessoas que estejam representando você em cada unidade sejam a sua figura duplicada no sentido de propósito, de missão, do que elas estão fazendo ali. Para que quem está com elas sinta através dela a sua representação. Sabe, uma coisa que eu gostaria de comparar com isso é que nem atender os clientes no restaurante, né? Eu sempre tive muito a minha mãe como a visão da cantina. As pessoas lembram dela, querem vê-la. Assim, isso é uma coisa de muito tempo já. Só que um dos objetivos, tanto meu quanto da minha mãe, é que ela conseguisse se desligar cada vez mais do restaurante, né? Só que eu percebi que esse deveria ser um processo gradativo. Então, assim, e como que eu ia fazer com que os meus clientes, porque por muitas vezes perguntavam, cadê tua mãe? Onde tá tua mãe? E eu vi que eles sentiam aquela falta dela. Eu fui tentando treinar a equipe para que a gente atendesse e fosse como minha mãe fosse também. Mas não é a minha mãe. Só que as pessoas devagarinho foram se acostumando com esse tipo com essa diferença. Hoje, quando ela vai inteiramente para dar atenção aos clientes. Então, quem tá lá quando ela vai, as pessoas adoram. Mas elas também entendem que quando ela não tá lá, tá tudo certo também. Porque a gente aprendeu a tratar os clientes como ela faria. Então, é muito essa transferência de segurança, né? Normalmente eu me sinto seguro com você, né? Eu fiz a pergunta, falando, claro, da minha realidade, que hoje já é diferente, mas também faz todo sentido para quem quer sair da operação e se sente preso lá, como você tinha problema com a tua mãe, e assim, 90% dos donos de restaurante não conseguem sair da operação. Eu fui num treinamento, tinha 1.000 donos de restaurante, o palestrante fez uma pergunta, quem tá aqui precisou fechar a loja? Fiquei apavorado com a quantidade de pessoas que ergueram a mão, tiveram que fechar a empresa para conseguir estudar. Eu falei, meu Deus, que loucura, né? Porque abrir mão de 3 dias de faturamento para estudar, claro, é nobre, né? Mas olha o prejuízo. Quem paga a conta sabe o quanto custa isso, né? Então, eu fiquei impressionado. Então, realmente é natural que a gente tenha que transferir, não só delegar
as tarefas, mas também a confiança, né? Eu acho que, assim, eu sinto falta quando eu não sinto confiança, ou eu não tenho um ponto de referência. E esse ponto de referência não é só para as tarefas e atividades, é a confiança. Então, por exemplo, se você, Junit, né, o dono do restaurante que for, né, se importa com a pessoa, trata a pessoa dessa maneira, tem escutativa, tem esse cuidado, eu preciso que a pessoa que vá me representar faça no mesmo formato. Eu não preciso fazer igual. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeitinho. Não tem como a Fer ser igual a Ana, Não é né? igual. Não tem como a Fer ser igual a Ana, mas a Fer está representando ali de alguma maneira. Então a pessoa precisa se sentir confortável, ter esse vínculo, que não deixa de ser um vínculo, né? Com certeza. Muito legal, né? Caramba. Muito legal. Ai. Show de bola. Podia ter tanta pergunta, mas a gente tá num tempão ainda. Eu acho que nós vamos ter que dividir em 2. Vocês topam voltar aí de novo pra gente bater um papo? O que vocês acham? Eu também tô com a cabeça aqui pensando em um monte de coisa. Sabe o que eu falo? Eu falei ontem e falei pros últimos convidados. Falei, cara, eu te conheço faz tanto tempo, mas eu e você nunca paramos uma hora inteira um olhando pro outro pra conversar sobre um assunto, né? E de certa forma é isso que a gente faz aqui, é bater um papo 1 hora sobre um assunto que dificilmente a gente vai parar realmente. Eu e a Fer já fizemos. A gente saía pra tomar um café, sentava na do do outro Vamos conversar. e ficava 1 hora realmente falando sobre um assunto. Mas é raro, né? É raro. Fazer isso hoje em dia é uma loucura. Interliga muito, né? A gente começa a falar de um assunto que interliga N outros assuntos. E quando nós falamos de conflitos, falamos de pessoas, dá 10 horas de podcast, com certeza. Com certeza. Mas então eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu já quero deixar o convite aqui. A gente deixou quicando ali a bola da comunicação. E eu tenho muita vontade de falar mais sobre esse tema. Se vocês toparem voltar, pode ser no próximo aí, na próxima data que vocês tiverem uma agenda, eu acho que seria muito legal. Eu fiquei com muita pergunta. Eu acho que se você me deixar, eu fico 3 horas me fuzilando aqui de pergunta. Mas, tipo assim, não existe uma... O que eu tô trazendo pra vocês, a gente tá trocando aqui, é sobre minhas vivências e o que eu aprendi ao longo desses 10 anos dentro da área de RH. Mas não existe uma resposta certa, não existe uma receita de bolo. Cada lugar, cada pessoa vai ser diferente. Então, essa troca é extremamente rica, a troca com outras pessoas é extremamente rica. Com certeza eu tô aprendendo muito aqui também hoje, né? E a gente já cria ideias, a mente, né, fica ali trabalhando. Mas eu acho que é isso, não existe receita de bolo. Tudo é de se analisar, planejar, conversar e entender o seu momento. Talvez eu vou aplicar a mesma coisa aqui na empresa B ou no restaurante B. Não vai dar o mesmo resultado, talvez. Então, é você entender seu cenário, entender seu momento e principalmente estar aberto, né, para ter essas trocas. Eu tenho um vídeo que eu sempre gosto de citar e mostro, e tem um livro também que é do Steven Johnson, que chama De Onde Surgem as Grandes Ideias. Não sei se você já viu esse vídeo ou não, mas ele explica de onde surgem as grandes ideias. Ele diz que as grandes ideias surgem da conexão do que ele chama de palpite lento, que é o quê? Você tem uma metade de uma ideia e eu tenho uma metade de outra ideia e a Fer tem outra metade de outra ideia, e nessa troca, às vezes, a Fer arruma metade da ideia que ela tinha para conectar com a outra e faz uma grande ideia. Então, é muito isso, né? É uma troca que a gente provoca as pessoas, né? Então, com certeza, quem está aqui também viajou para dentro da sua empresa e está lá pensando, tal pessoa vai dar certo, vou fazer a cartinha, e tal. E é o que a gente faz aqui. Então, é muito rico. Obrigado de coração pelo tempo, por terem vindo aqui. É um prazer. Pelo convite. Eu gosto muito. Fica já o convite, então, para a próxima, vocês toparem voltar para a gente falar em comunicação violenta e não violenta, né? Eu acho que é um assunto para mais 1 hora e tralalá, depois eu bater um papo. E contem comigo também, porque vocês precisarem, que é sempre muito bom, tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, tá? Querem deixar um recadinho final para os nossos convidados que estão nos assistindo? Só agradecer mesmo a participação de todo mundo aí que está assistindo, e sempre que a gente puder compartilhar, e isso vale para qualquer pessoa, compartilhamento de ideias, em qualquer setor. A gente acha às vezes que a gente não tem muito a contribuir, mas a gente sempre tem, né? Sempre aprendemos. Com certeza, eu digo mesmo, e principalmente voltar dessa área que eu sou, que é de RH, né? Eu sempre digo para as pessoas, estejam abertas a ouvir, né? Eu acho que isso é fundamental. Esteja de corpo e alma com o seu colaborador, né? Esteja onde você estiver de corpo e alma. Isso é fundamental para que
gere um vínculo e só cresça o negócio e tudo mais. Sabe que, só para encerrar mesmo, eu ando em muita coisa, né? Ultimamente eu tenho viajado bastante, tido bastante conexões, e eu vi um cara fazendo uma palestra e ele disse que ele treina a equipe dele para atender as pessoas. Eu acho que tem tudo a ver com gestão também. E ele diz assim, para atender alguém bem, você tem que ser presente, ausente e sorridente. Você já viu isso? Sim, acho que eu tava nessa palestra. Tava, né? Eu Presente, ausente e sorridente. Eu falei, como assim? Daí ele explicou, né? E daí isso vai de encontro com o que você falou, né? A empatia, escutar, porque se você está presente quando a pessoa precisa, mas ausente quando ela não quer falar, mas sempre tá sorridente para ela, não tem como ela não se conectar com você, né? Então, vale pro atendimento, pela dica que o Alisson deu na palestra que você assistiu também lá, mas também vale para nós no dia a dia, né? Conectando a tudo isso, essa empatia, a saber ouvir, ser presente, ausente e estar sempre sorridentes pronto para receber, né? Então, acho que é bem legal. Mas é isso, então ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. E, pessoal, não esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, mandem perguntas, elas vão voltar, né? Se quiserem deixar perguntas aí embaixo, eu trago para a próxima aula. Para a próxima aula, não, para o próximo podcast, eu já estou misturando as coisas aqui, mas vai ser um prazer também a gente bater um papo com vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.